Boa noite. Está feliz hoje? Quem está feliz? Levanta a mão. Fala amém. Oh, que amém maravilhoso. Deus seja louvado. Hoje é feriado. O que é que vocês estão fazendo aqui? Hoje não foi, né? Foi o final de semana, quinta-feira, né? Que bom que vocês estão aqui. Bem-vindos todos. Bem-vindo você que nos assiste pela internet, nossa igreja virtual. Você que nos ouve também pela Rádio Novo Tempo. E você que vem aqui todo domingo à noite, ou que está chegando pela primeira vez. Esse é o programa número 9. Você está acompanhando direitinho, né? Eu tenho dito assim, nós temos nessa primeira parte construído o alicerce em cima do qual nós vamos colocar um edifício, né? Um edifício maravilhoso que vai nos dar uma vista, uma visão fantástica. Essa é a série O Clamor da Meia-Noite, a terceira temporada. O nosso assunto é o Armagedon. E nós estamos hoje na 9ª noite construindo alicerces maravilhosos dentro desse tema fantástico que é o Armagedon. E na semana que vem nós temos a 10ª noite, que é a última do primeiro semestre. E aí toda a parte profética vai ficar para o segundo semestre, mês de setembro. Só que quando você voltar em setembro, eu não sei nem como é que nós vamos fazer com quem vai estar chegando pela primeira vez, segunda vez, né? Que não pegou toda essa base, mas a partir dali vai ser profecia e profecia e profecia. Apocalipse 12 e 13, as duas bestas de Apocalipse 13, a imagem da besta, o selo de Deus, o sinal da besta, todas essas coisas aqui que hoje parecem para a gente assim tão inatingíveis, nós vamos estar abordando. Mas tem sido uma bênção. O meu coração, cada vez que eu saio daqui, eu saio agradecido a Deus, meu coração aquecido assim, por ver como é que Ele se move através da palavra. Nessa semana eu estive em Brasília, uns dias da semana. A gente teve ali um concílio, uma reunião com mais ou menos 200 pastores do Brasil inteiro e da América do Sul. E encontrei ali algumas pessoas, eu não sei numerar quantas, mas algumas pessoas. Na quarta-feira eu fui pregar na igreja de Taguatinga, lá em Brasília também, uma igreja de uns 700, 800 membros, e juntando essas pessoas com alguns pastores, algumas pessoas que me disseram: olha, eu assisto o Clamor da Meia-Noite pela internet. Que bênção! É por isso que eu digo para você, bem-vindo. Nesse momento nós estamos com 500 pessoas, fora nós todos que estamos aqui assistindo o Clamor da Meia-Noite pela internet. Não é uma bênção isso aí? É uma bênção. Pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo também. Hoje nós temos um assunto, como sempre, toda noite eu digo isso, né? Um assunto maravilhoso, um assunto empolgante, um assunto que faz a gente tremer, que faz a gente jubilar de alegria, né? E ver a maravilha da revelação da palavra de Deus. Que essa palavra, nessa noite, saia daqui desse púlpito, quando nós abrimos a Bíblia, e atinja o seu coração, a sua alma, a sua necessidade, que ela toque nos lugares mais escondidos, onde você tem guardado, quem sabe, pecados, planos particulares, que ela toque nos lugares onde você não consegue vencer o pecado, e que hoje haja uma transformação através da revelação da palavra de Deus e do poder dela. Amém? Amém. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus e Pai amado, que alegria estarmos aqui na sua casa, Senhor. Como é gostoso nos reunirmos, como é gostoso cantarmos que nós somos seus, quer vivamos ou morramos. Ó Senhor, mais uma vez nós nos achegamos aqui à sua casa para receber o pão da vida, para ouvir a voz do Senhor Jesus falando para nós e nos alcançando com o seu amor e a sua graça e a sua sabedoria, a sua misericórdia. Ó Pai, entrego nas suas mãos essas pessoas que aqui estão, que vieram aqui para ouvir a sua palavra. Quando nós abrimos a sua palavra, dela emana luz, Pai. E essa luz deixa
os seres humanos extasiados. Que o seu poder e a sua misericórdia nos alcancem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis. Logo no comecinho, Gênesis capítulo 2. Verso 1 em diante, diz assim. Vamos ler o verso 31 do capítulo 1 primeiro. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o dia sexto. Nós estamos na semana da criação. A Bíblia não discute o fato de se Deus criou o mundo ou não criou, e ela também não fica provando se Deus criou ou não criou o mundo. Pelo contrário, ela só começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Acabou. Deus é o Criador, não interessa. A Bíblia também não dá espaço para pessoas que ficam imaginando que à medida em que a ciência vai crescendo, essas pessoas acham que tem que mudar, distorcer o discurso bíblico para que ele se molde ao que a ciência fala. Então, as pessoas começam a pensar assim: não, aqui está dizendo que teve uma explosão cósmica e que o mundo surgiu assim por acaso e que já a datação das coisas, do planeta, das rochas, dos fósseis, falam de milhões de anos. E então, puxa, esses dias da criação, eles não foram literais, mas eles foram dias assim. Aí a gente começa a se deparar com obstáculos terríveis que dizem para nós: ou você aceita que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7, ou você aceita que o mundo veio de uma explosão cósmica, do acaso, e que ele evoluiu ao longo de milhões de anos. Ou um ou outro. Misturar os dois não dá certo. Até porque tem coisas na Bíblia e no relato da criação que não vão combinar. Tem gente que diz assim: não, esses 6, 7 dias eles representam períodos de 1000 anos. Outro diz: não, períodos de milhões de anos. Ora, períodos de milhões de anos? Como é que pode ter milhões de anos se Deus criou o sol só lá no meio da semana da criação, mas ele já tinha criado antes as plantas? Como é que ia acontecer fotossíntese durante milhões de anos, as plantas, sem a luz do sol, sem a luz da lua? As coisas já começam a não se encaixar. E quando a Bíblia diz aqui: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o dia sexto, pronto, ela já declara que um dia tem a duração de uma tarde e de uma manhã, ou o período escuro e o período claro do dia, parte escura e parte clara. E vai deixando para a gente cada vez mais claro que o mundo foi criado sim em 6 dias literais e que Deus descansou no 7. Aí vem uma outra pergunta: mas como é que faz com essa questão da explosão cósmica e tudo mais? Bom, isso dá uma outra série. Aliás, eu tenho gravada, da época que eu ainda era da Novo Tempo, uma série chamada Criacionismo. É uma série de 8 programas falando a respeito de temas científicos, não é? Sobre o dilúvio. Aconteceu mesmo um dilúvio, e a gente vai olhando evidências científicas da criação e do criacionismo, etc. Está escrito série Criacionismo. Isso aconteceu há mais ou menos uns 30 quilos atrás. Eu era uns 30 quilos mais gordo naquela época. Então, eu não vou falar sobre isso, porque Deus não gasta tempo na Bíblia falando a respeito de Deus criou ou não criou.
Mas Deus também não nos deixa ignorantes e não diz assim, não, você tem que aceitar pela fé. Mesmo que a ciência diga isso e prove, você tem que aceitar a Bíblia. Não. Deus nos dá evidências da criação. E existe hoje uma gama cada vez maior de cientistas que creem que Deus criou o mundo. E aliás, cientistas que estão deixando de ser ateus, como o Anthony Flew, por exemplo. Esse camarada, um dos mais brilhantes do nosso século, um ateu ferrenho, tendo publicado artigos e tendo publicado trabalhos, um ateu, um pregador do ateísmo, que de repente se converteu ao cristianismo, não por pregação de ninguém, mas por causa da sinceridade, e porque ele estudando a ciência e pregando o ateísmo, de repente ele olhou e disse, é impossível que isso tenha acontecido por acaso, não dá. Então ele escreveu um livro, que não são livrarias evangélicas que vendem nada, você pode comprar em qualquer livraria, que se chama Um Ateu Garante, Deus Existe. Pronto. E ele é só um dos tantos que estão aí. Então não vou entrar nesse assunto, mas a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e o mais importante, a Bíblia diz que foi Deus quem criou o mundo, amém? Deus é o Criador. Aí diz assim, capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, no 7º dia, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bom, um tempo atrás, eu até contei para vocês essa história, mas vou contar de novo. O nosso menino, o mais novo, o Felipe, um dia a gente estava almoçando em casa, eu era pastor em Goiás, em Goiânia, na igreja central de Goiânia. E ele trouxe, a gente ia começar a almoçar, e ele trouxe um caderninho da escola e disse assim, olha aqui o que a professora mandou eu desenhar. E em cima estava assim, desenhe as pessoas que você mais ama. Então, aparecia um desenho no desenho, eu estava aqui, a Maricel aqui, ele veio no meio de nós dois, e ela disse, quem que é esse aqui? Porque desenho de criança a gente tem que perguntar quem é, né? Não dá para identificar. Às vezes tem que perguntar até o que é. Mas, quem que é essa daqui? E ele diz assim, é você, mãe. Quem que é esse aqui? É o Lucas, esse é o Gabriel. Esse aqui é a Pink. Pink era o cachorro que a gente tinha. E não tinha mais ninguém. Assim, é engraçado porque não foi com você, né? Naquele dia, veja só, se tem uma coisa difícil é eu perder o apetite. Mas naquele dia eu perdi o meu apetite. É porque gordo não perde apetite por nada. Você já viu o magro, quando ele fica doente, dá uma gripe, o que acontece com ele? Perde o apetite. Se ele fica ansioso, o que acontece com ele? Perde o apetite. O gordo, nesses casos todos, ele só ganha o apetite. Ele pode, acontece tudo, mas... E eu sou assim, né? Mas naquele dia eu perdi o apetite, completamente. E eu fiquei assim, chocado. Eu fiquei assim... Olha, eu subi para o meu quarto e fui chorar. Aquilo acabou comigo. Porque era um menino de 6 anos. Eu não podia dizer assim, me desenha já nesse caderno. Não ia adiantar nada. Eu tinha que estar desenhado dentro do coração dele. E aí eu fui começar a orar, conversar com a minha esposa e ver o que estava faltando. Eu percebi que como pastor eu estava dedicando muito tempo para o trabalho e dedicava tempo para os filhos, só que eu dedicava em conjunto. E os 2 mais velhos, eles me consumiam mais, ou seja, eles me cobravam mais, ou eles estavam sempre, o tempo todo me monopolizando, e ele estava sempre num canto, junto, mas num cantinho. Só que ele era pequeno, 6 anos, a brincadeira com ele tinha que ser diferente. Então eu tive que começar a planejar passeios só com ele, momentos de brincadeira só com ele, e coisas especiais só com ele. Só com ele.
E de repente, depois de um tempo, a coisa mudou e eu apareci no desenho. Ele não fez um outro desenho, mas o relacionamento da gente mudou. E deu para sentir uma diferença naquele relacionamento. O que eu dediquei mais para o meu filho? O que foi? Tempo. Mais tempo. Eu tenho um amigo que ele diz assim: quer dizer para o seu filho que você ama ele? Então não diz assim: filho, ó, papai te ama. Não, brinca de bola com ele. Brinca de... Olha, a coisa mais horrível, eu detestava brincar de boneco. Como era horrível brincar de boneco. Porque boneco é aquele negócio, você sabe como é que é, né? Ô, amigo, é um negócio assim. Aí põe um carrinho aqui e tal. Eu não gostava de brincar de boneco, não gosto até hoje, né? Por isso que eu não brinco até hoje. Mas, sabe, você tem que descer ao nível da criança, né? E gastar tempo com ele. Sabe quando a criança vem: pai, lembra que você prometeu? Filho, puxa vida, hoje não vai dar, mas amanhã, ó, papai te ama, viu? E isso acontece todos os dias, né? Olha, agora não dá, mas, olha, no final de semana, e chega no final de semana, o que é prioridade na sua vida? Ainda hoje eu conversava com uma mulher que telefonou para mim, não sei como é que conseguiu meu telefone, de um outro estado do Brasil, chorou um monte no telefone. Ela diz assim: meu marido, ele pensa que só colocar dinheiro e as coisas em casa e me dar tudo que eu preciso em termos de coisas já é o suficiente. Pastor, eu preciso dele, mas ele não enxerga. Ele não tem tempo para mim, ele não olha para mim, ele não conversa comigo, ele não me entende, porque ele não me conhece. A gente só pode conhecer alguém se a gente dedicar tempo para isso. Mas o nosso mundo, o nosso como seres humanos, a nossa vidinha, o nosso mundinho, está sempre girando numa luta, numa guerra entre tempo e espaço. A gente vive lutando pelas coisas. Muita gente diz assim: finalmente consegui comprar a minha casa, é o meu cantinho, o meu pedacinho de chão, ou o meu pedacinho de laje, porque é muito prédio, não é? É o meu lugarzinho, é o meu cantinho, é um espaço só meu, aonde eu posso ficar, aonde eu posso fazer a minha vida. Eu posso dizer que esse lugar pertence a mim. E a gente passa a vida inteira lutando para conquistar um espaço, seja um espaço para a gente viver, seja um espaço dentro do trabalho, porque do trabalho primeiro você trabalha com um monte de gente, e depois você ganha, quando você sobe de posição, você ganha uma sala só para você, um espaço só seu, né? E a vida vai assim. A gente gasta tempo para ter mais espaço. A gente gasta tempo para conquistar lugares no espaço. E nós vivemos investindo e gastando o nosso tempo para conquistar espaço, ou seja, coisas. Por isso a gente pensa: quanto mais espaço eu consigo, mais poder. Se eu tenho uma casa, é um espaço. Se eu tenho duas casas, dois espaços. Se eu tenho uma casa, duas casas e um sítio, é mais espaço ainda. Para isso eu preciso de tempo, e eu preciso de dinheiro. E para ter dinheiro, eu preciso gastar o meu tempo para ganhar dinheiro. E dinheiro significa coisas, e coisas significam espaço, e espaço significa poder. A gente vive a vida assim, nessa luta entre espaço e tempo. É ou não é? É ou não é? É. No mundo tecnológico é assim. Eu vou dizer para você que o mundo tecnológico, ele engloba tudo. O simples fato de você criar uma ferramenta já é uma tecnologia. Qualquer ferramenta que a gente cria, né? Então o ser humano sempre se viu desafiado a criar, por exemplo, roupas diferentes, a criar ferramentas diferentes para conseguir dominar a intempérie do tempo, as tempestades, o clima. E, por exemplo, criar um trem para se locomover sobre trilhos, um carro para ir mais rapidamente, um navio que me faz ganhar espaço no mar e que me faz conquistar outros lugares e conhecer mais lugares, um avião que me faz também conquistar espaço.
até conquistar o espaço sideral, não é? Tudo isso no desenvolvimento para me ajudar a conquistar mais tempo. Tudo isso para conquistar mais espaço. E para que eu conquiste mais espaço, eu tenho que gastar mais tempo. Contudo, porém, o poder que nós conquistamos no reino do espaço, ele termina, ele acaba na fronteira do tempo. Quando a vida da gente acaba, tudo que nós conquistamos no reino do espaço simplesmente cessou, acabou. Na luta do espaço contra o tempo, é o tempo quem vence e não o espaço. Mas como a gente gasta a vida inteira para conquistar coisas, nessa guerra entre o reino do espaço e o reino do tempo, a gente começa a viver algumas coisas assim. Por exemplo, no reino do espaço é mais importante ter, no reino do tempo é mais importante ser. No reino do espaço é mais importante receber, porque eu quero acumular coisas. No reino do tempo é mais importante dar, porque não me interessam as coisas, o que eu conquisto. Lutar pelo espaço é uma coisificação do mundo. Você sabe o que é coisificação? É transformar o mundo em coisas. No reino do espaço, controlar é importante. No reino do tempo, partilhar é importante. No reino do espaço, impor as coisas é importante. Eu tenho que mandar, eu tenho que ter autoridade, exercer autoridade sobre as pessoas, mas no reino do tempo, negociar é importante. Esse é o marido que não gosta de negociar nada, ele não gosta de discutir o relacionamento. Discutir o relacionamento é muito chato, porque eu depois de eu dizer tudo o que eu penso sobre você e por que as coisas não estão indo bem, por sua causa, eu sou obrigado a parar e ouvir você falar sobre mim. Eu vou descobrir que eu também tenho um tanto de coisa para mudar na minha vida. Nós gastamos tempo para conquistar espaço, mas o problema é que ter mais é diferente de ser mais. E o que é mais importante? Ter mais ou ser mais? A valorização do espaço é a coisificação do mundo. Qual é mais importante? Ter ou ser? Ser. E por que a gente vive e gasta a vida da gente tentando ter? O que é mais importante? Eu já disse isso, acho que logo quando eu cheguei aqui eu falei umas 2, 3 vezes, mas eu vou falar de novo. Me ajudem a colocar na ordem de prioridade. Primeiro, segundo e terceiro lugar. A família, o trabalho e Deus. Primeiro lugar? Segundo? Terceiro? Poxa, mas todo mundo concorda com o que vocês falaram assim ao mesmo tempo? É generalizado isso? Primeiro lugar? Segundo? Terceiro? Quanto tempo você gasta para Deus por dia, quanto para a família e quanto para o trabalho? Interessante. A gente sabe isso, né? Mas para colocar em prática. Você pega essa pirâmide assim e inverte. Você gasta o tempo todo para o trabalho, tentando conquistar as coisas no reino do espaço, coisificando o mundo. Aí um tempinho que sobra, você dá para a família, e se sobrar alguma coisa, você dá para Deus. É ou não é? Mas a gente sabe que o pastor pergunta dentro da igreja. Na igreja a gente assume uma personalidade tão diferente daquilo que a gente é muitas vezes, né? Que coisa. O que é mais importante, ter ou ser? Ser. Mas se você tiver que se vender e contar uma mentirinha para ganhar um carro, zerinho num concurso, vai ser só uma mentirinha. Você já jogou o ser pelo lixo e o ter já passou na frente. É ou não é? É por isso que no reino do espaço a gente coisifica o mundo e a gente acaba valorizando mais o ter do que o ser. E a gente ama as coisas e a gente usa as pessoas o tempo todo. É o que nós fazemos. O pior é que essa coisa do espaço, da conquista do meu espaço, da coisificação do mundo, ela vai para o mundo da religião também. Porque na religião as pessoas começam a olhar para as coisas de Deus como se elas fossem coisas. Por exemplo,
existem montanhas sagradas, lugares sagrados. Alguém já viajou para a Terra Santa? Hã? Por que aquela terra é santa? Hã? Não é santa coisa nenhuma. Mas olha, eu fui para a Terra Santa. Mas é santa porque Jesus passou ali. Você não sabe, você nunca foi, eu nunca fui. Olha, a gente tem uma emoção de pisar naqueles lugares que Jesus já pisou. Tá legal, tá certo, ele pisou sim, mas aquela terra não é santa. Ela é uma terra, é coisa, né? Montanhas, florestas, lugares, estátuas, pedras. A gente tem mania de dar importância e fazer com que as coisas tomem um grau de Deus ou de santidade que na maioria das vezes elas não têm. Quando as pessoas olham para o mundo, elas começam a ter uma visão, uma percepção de que Deus está no universo, elas já começam a coisificar Deus. É porque o pensamento humano ela é diferente, porque as pessoas pensam assim: tudo aquilo que não pode ser visto não existe. Então é difícil eu falar com um Deus que não existe. Já que Deus não existe, então sabe o que eu faço? Pego a minha Bíblia e deixo a Bíblia aberta em cima do móvel da casa, e a Bíblia aberta vai abençoar a casa. Se puser fechada, não, se puser fechada não, tem que estar aberta. Por quê? Não sei, mas tem que estar aberta. Se possível no Salmo, cada um falou um, tudo bem. Por que essa Bíblia, a Bíblia vira um amuleto da sorte? Uma coisificação, a materialização do santo, do etéreo. Se eu não vejo Deus, então eu tenho que ter alguma coisa, um crucifixo, uma estatueta, alguma coisa. Não, isso aqui não é um ídolo, isso aqui é uma imagem de Deus. Como eu não vejo Deus, eu olho para isso e eu penso em Deus, porque o que eu não consigo ver não existe. E eu fico tentando transformar Deus em coisa. Na mente primitiva, a gente não consegue entender uma ideia sem materializar aquela ideia. E aí acontece assim, mesmo no panteísmo. Panteísmo, eles acreditam que Deus está em tudo, nas coisas todas, na grama, na árvore, nos montes. Deus também está em mim, ou eu sou Deus. Não é um Deus exterior vivendo em mim, não. Eu também sou Deus. E aí todas as coisas acabam se tornando Deus também. No próprio ateísmo, eles constroem monumentos para heróis, né? E em qualquer cultura, as pessoas consideram que se você profanar uma estátua ou um santuário ou qualquer coisa, seja de qualquer religião que for, ou seja simplesmente uma coisa criada por ateus, um monumento a algum pensador, alguém importante da história, isso é uma profanação terrível. O problema é que quando a gente começa a tornar Deus em uma coisa, em um lugar, em uma pedra, em uma terra, em uma montanha, em um templo, em um santuário, quando a gente transforma Deus em um amuleto, a gente começa a manipular Deus. E o mais incrível é que as pessoas criam pequenos deuses, eles manipulam aquilo, e com o passar do tempo eles se concentram tanto naquilo que eles esquecem a essência, que é o próprio Deus. E aquilo começa a ter mais valor que o próprio Deus. Para sentir a presença de Deus, molda-se uma imagem. Só que um Deus que pode ser moldado, ele é simplesmente a sombra do homem. No reino do tempo versus o reino do espaço, nós gastamos tempo para ter espaço. No reino do espaço, a gente sabe o que fazer, mas no reino do tempo, a gente não sabe o que fazer. No reino do espaço eu digo assim, o que eu tenho que fazer é trabalhar e trabalhar. E se eu quero ganhar a vida, conquistar a vida, eu tenho que trabalhar mais e mais e mais. Então eu preciso trabalhar 8 horas por dia, e a sociedade capitalista me faz trabalhar 8 horas, e antigamente os pais diziam assim, aquilo que eu não tive eu vou dar para o meu filho, eu vou dar uma faculdade. Pois se ele dá a faculdade já não deu mais nada, porque só com a faculdade
Aí você tem que fazer também uma pós-graduação, uma pós-graduação, aí você tem que fazer um mestrado, um doutorado, e a vida inteira você vai passar trabalhando 8, 9 horas por dia. 8, 9 não, porque um bom funcionário é aquele que nunca diz não. Então se eu, patrão, olho para você e digo assim, você precisa fazer 2 horas de hora extra todos os dias. E se o funcionário disser, olha, eu tenho 8 horas, eu vou trabalhar 8 horas, porque eu tenho também família, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que orar, eu tenho que... eu tenho que viver. Aí vão dizer, este não serve como funcionário, porque a empresa não está em primeiro lugar na vida dele. Meu Deus, como é que o diabo armou as coisas de uma maneira que ele escravizou a gente no mundo do espaço, de tal maneira que a gente gaste todo o tempo nosso para conquistar as coisas do espaço. Quando chega na hora do tempo, a gente não sabe o que fazer. No reino do espaço, nós encaramos com facilidade, ou nós encaramos com facilidade o reino do espaço, mas nós ficamos desesperados quando o tempo vai passando e a gente vai ficando velho, porque nós não nos preparamos para isso. A gente nem pensa no tempo, a gente não pensa no passar do tempo. Nós nos abrigamos nas conquistas nossas para tentar nos esconder dos efeitos do tempo. É o que nós fazemos. O tempo está passando. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar ocupado fazendo alguma coisa para não ver o tempo passar. Não é o que a gente faz, em geral? A alegria de ter não fará com que o tempo não passe. Nem afastará o medo da morte. Não é possível conquistar o tempo por meio do espaço. Só se domina o tempo no reino do tempo. O que será que essas coisas estão querendo dizer? A riqueza espiritual não é acumular informação, mas colecionar momentos sagrados. Momentos sagrados. Você já olhou um álbum de fotografias? Já? Quem sabe você tem fotografias antigas que faz tempo que você não olha. Você está dizendo, qualquer hora eu preciso selecionar umas fotos e olhar as fotos antigas. São muitas e são muitas. Isso que de nós que não somos nem da geração digital, né? Hoje as pessoas têm 1000 fotos novas por semana quase, né? Quem gosta de fotografar. O que são os momentos especiais da vida da gente? São os que aparecem nas fotografias ou que estão entre uma foto e outra? Na foto a gente sempre aparece sorrindo. Parece que é incabível tirar uma foto sem sorrir, é ou não é? Quando você vê uma foto, está todo mundo sorrindo e uma pessoa séria, olha lá o fulano, sério, mas que coisa. E já viu aquela criança, aquele pré-adolescente, na fase que ele odeia tirar foto? Conhece um assim, não conhece? Aí a mãe diz, vamos tirar foto. Não quero, vai tirar foto. Ele vem bravo para tirar foto. Mas olha lá, 1, 2, 3, ele está assim, falando. Não é? Aí quem olha a foto diz assim, olha, todo mundo feliz, devia estar sendo uma reunião bem agradável. Mas o pré-adolescente, coitado, ele não estava suportando aquele momento. A vida da gente é feita dos momentos que estão entre uma foto e outra, não aquilo que apareceu na foto. A foto pode até registrar alguns momentos, mas a gente vive intensamente entre uma e outra. E a gente pode transformar os momentos da vida da gente em momentos sagrados. O lugar de entrega na Bíblia é muito mais importante do que o momento da entrega. Isso no mundo, não na Bíblia. As pessoas veem o lugar da entrega como mais importante do que o momento. A vida espiritual começa a decair quando nós falhamos em sentir a grandeza do que é eterno no tempo. A grandeza. Não são as coisas que dão um significado especial ao momento, é o momento que torna algo especial. Concorda comigo? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma aliança, né? É ela que dá um significado especial ao meu casamento? Ou é o meu casamento que pode dar um significado especial a ela? É o meu casamento. Não são as coisas que tornam os momentos especiais, é o contrário. Aquilo que nós investimos tempo, ali está o nosso coração. Como é que a Bíblia enxerga o tempo e as coisas? O tempo na Bíblia é mais importante do que o espaço. O tempo.
E nós vamos ver isso hoje. A Bíblia dá mais atenção a eventos do que a lugares. Aconteceu tal coisa, e ela conta um acontecimento. Por isso a Bíblia dá mais importância para a história do que para a geografia. Não é o lugar, mas é o que aconteceu naquele lugar. Se Deus desse mais importância ao lugar do que ao que aconteceu lá, Deus faria questão de dizer na Bíblia exatamente o lugar onde Moisés se encontrou com Deus, quando Deus diz assim: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Se aquela terra fosse santa mesmo, Deus tinha dito: agora você faz um quadradinho onde você ajoelhou, a sarça que pegou fogo mas não queimou, porque esse lugar é santo. Não, o que tornou importante foi o momento de Moisés com Deus, o tempo, aquilo que aconteceu naquele momento. Uma coisa interessante, em hebraico não existe nenhuma palavra equivalente para a palavra coisa. Sabia disso? Quando a gente tem que traduzir na Bíblia coisa, tem um monte de outras palavras no hebraico que aparecem, mas não existe um equivalente para coisa. As festas judaicas, elas estão mais ligadas a eventos que tiveram um lugar no tempo do que a espaço, a lugares. Por exemplo, a Páscoa comemora a libertação do povo de Israel do Egito. A festa das semanas, o dia em que a lei foi entregue no Sinai. E a festa das cabanas comemora as colheitas. Tudo tempo. E a criação, que aconteceu em 6 dias, tem uma comemoração especial também, no 7º dia, quando Deus separa um tempo. Talvez todas as religiões do mundo, que não o cristianismo, iam pensar, esperar, ler a Bíblia, vendo Deus criando tudo em 6 dias, e no 7º dia Deus criou uma pedra sagrada. As pessoas talvez esperassem ler isso na Bíblia, porque as pessoas estão tão apegadas às coisas, aos lugares, ou quem sabe uma montanha, e Deus criou a fonte da eterna santidade. E quem vai lá e bebe dessa fonte, e as pessoas iam estar gastando tempo para conseguir dinheiro para viajar daqui não sei aonde. As pessoas iam fazer romarias, como elas fazem ainda hoje, fazem romarias para ir para lugares, gastam dinheiro, gastam tempo que não tem, para poder ir num lugar que eles acham que o lugar é sagrado. Mas Deus criou sim, no final dos 6 dias, um templo. Deus criou um templo no tempo. Como é que foi isso? Ao invés de Deus criar uma caverna sagrada, um monte sagrado, uma pedra, uma rocha sagrada, Deus criou um dia sagrado. Ele é um santuário, um templo no tempo. Deus é tão sábio, Deus é tão maravilhoso. Se Deus tivesse terminado a criação e Ele tivesse criado um santuário, uma rocha, uma montanha, os romanos, quando invadiram Jerusalém, os romanos teriam destruído, quem sabe na Segunda Guerra, quem sabe Babilônia, a Síria teriam destruído, assim como eles destruíram o templo de Israel, eles teriam destruído aquilo que Deus fez também. Mas Deus construiu um santuário que ninguém pode destruir. Deus fez um santuário no tempo. Por que um santuário no tempo? É porque o tempo é a essência da vida. Quando eu dou do meu tempo para você, eu estou dando uma parte de mim, um pedacinho da minha vida, um pedacinho dos anos que eu estou vivendo, dos minutos de vida que eu tenho, do que é mais sagrado, porque todo mundo quer viver muito, muito. A gente diz, o dia devia ter mais de 24 horas, é porque a gente só vê a vida acontecer quando a gente está acordado. Quando a gente está dormindo, o tempo passa muito rápido, e a gente quer ficar mais acordado para ver a vida passar mais, a gente quer viver mais. Por isso Deus fez isso. E quando a gente olha o sábado do prisma do tempo versus o espaço, a gente vê que Deus separou um dia de 7 dias. Ele separou um dia inteiro. Ele diz assim: eu estou dando de mim o mais importante que eu tenho para você. Eu estou dando o meu tempo. Eu, Deus, paro um dia, o 7º dia, e eu estou à sua disposição um dia inteiro. Eu estou aqui para receber você. Eu estou doando do meu tempo, da minha vida para você. Uau!
Por isso Deus disse que o sábado é dele. Essa palavra kadosh em hebraico, ela quer dizer santificar. E santificar quer dizer separar para uma finalidade especial. A primeira vez que ela aparece na Bíblia é em Gênesis 2:3, onde diz: e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Ou Deus separou o sábado para uma finalidade especial. Ninguém que acredita em Deus ou na Bíblia precisa ir a lugar nenhum sagrado adorar. O amanhecer e o entardecer. E foi tarde e manhã o primeiro dia. O entardecer e o amanhecer convidam a gente para uma comunhão, para uma oração e para estar em contato com Deus. Quando a gente olha na Bíblia a história da santidade, a gente vai ver que Deus, em primeiro lugar, Ele santificou o tempo. Foi ou não foi? Deus pegou o sétimo dia da semana e santificou. Foi o tempo. Porque Ele sabe que ninguém pode tocar no tempo. Ninguém pode mudar o tempo. Ninguém pode destruir um santuário feito no tempo. Por isso Ele santificou o tempo. Ele não santificou uma coisa, uma pessoa, um lugar. Ele santificou o tempo. Em segundo lugar, Deus santificou o ser humano. Quando antes de entregar a lei lá no Sinai, Ele diz assim: vocês, povo de Israel, vocês, o meu povo santo, eu estou separando vocês para serem meus. Mas Deus, muito tempo atrás, já tinha santificado o tempo. E em terceiro lugar, Deus fez o santuário, um lugar santo. Separou, construiu um santuário. Mas presta atenção, Deus só mandou construir um santuário, uma coisa que seria santa, depois que o ser humano adorou o bezerro de ouro, uma outra coisa não santa. Quando Deus viu que o ser humano não conseguia não adorar coisas, Deus disse: vocês querem coisas? Então eu vou fazer uma coisa sagrada. Põe aí o santuário. Está aí uma coisa. Pelo menos essa coisa é minha. Eu vou explicar para vocês. E essa coisa vai levar vocês para mim. Mas Deus já tinha santificado antes o tempo, o homem. Depois o santuário. Deus abençoou o tempo, o sábado. Moisés santificou o espaço, que era o santuário. Quando você lê na Bíblia, você vai encontrar isso aí. O significado do sábado é celebrar o tempo e não celebrar o espaço, não celebrar as coisas. Nós somos chamados a fugir dos resultados da criação para os mistérios da criação quando nós adoramos a Deus no sábado. Nós somos chamados a fugir do mundo da criação para a criação do mundo no sábado. Pensa bem, Deus está chamando você e a mim. Quando a gente para no sábado para adorar a Deus, Ele está chamando a gente para dizer assim: o Senhor Deus é o nosso Criador. Presta atenção comigo agora, porque agora nós vamos para alguns questionamentos bíblicos importantes que você tem aí. Porque provavelmente alguns de vocês estão pensando assim: ele está falando isso, mas Jesus trabalhou no sábado. E Ele diz assim: eu trabalho até hoje. Falou ou não falou? Jesus curou no sábado. Curou ou não curou? Então Ele está falando tudo isso aí, mas até agora eu não vi nada disso. Primeiro, em Gênesis, quais são as ações que Deus fez no sábado? Nós lemos o texto e diz ali que Deus descansou no sétimo dia. Ele também abençoou e Ele também fez o que mais? Santificou. O que quer dizer descansou? Deus colocou um feriado no dia de sábado. Descansou, feriado. Hoje é feriado para todo mundo. Ninguém trabalha, porque é o dia em que Deus comemora a criação. O aniversário da criação não acontece uma vez por ano, igual o aniversário da gente. Ele acontece uma vez por semana. Então Deus proclamou um dia de descanso, feriado. O sábado é o feriado da criação. Lembra que eu contei para vocês uma história sobre o meu menino? Que ele completou 6 anos de idade, o aniversário dele caía numa quarta, e a gente fez a festinha no domingo. Lembra que eu contei isso, não? Fez aniversário na quarta, a gente fez a festinha no domingo. Então na quarta nós dissemos, parabéns e tal. Lembra, hoje não é a festinha é só domingo e tal. Ah, tá bom. E ele aguardou. Quando chegou domingo, a primeira pessoa que trouxe um presentinho para ele deu, disse: parabéns. Quantos anos você está fazendo? Ele disse: 7. Eu falei: não, filho, você está fazendo 6. Ele disse: não, 6 eu fiz quarta-feira. A criança, essa é a cabeça da criança. Ou seja,
se você mudou o dia, eu fiz lá e fiz aqui também. O aniversário da criação é no 7º dia. Você pode até comemorar em outro dia, se você quiser, por sua conta, sem autorização de Deus. Mas ele vai continuar sendo naquele dia. Não tem jeito de você mudar o que Deus estabeleceu. É aquele o dia do aniversário. Se você mudar, você vai estar fazendo por sua conta e risco. Segundo, Deus fez o quê? Abençoou. O que é abençoar? Abençoou. Ele colocou uma bênção lá. Eu tenho que fazer agora com vocês aqui uma ilustração para esse abençoou. Eu tenho 7 copinhos aqui. Vamos ver onde que vai ficar melhor aqui, qual câmera. Bom, não sei. Eu vou pôr aqui, tem um copinho número 1, um copinho número 2, um copinho número 3. Não filma minha careca aí não. Número 4, número 5. Vou ficar de lado. Número 6 e número 7. Deixa eu colocar uma bênção num deles. 2 deliciosos pirulitos. Pronto. Tá lá. Coube direitinho. Bom. Vem cá. Minha vítima. Olha aí, tem 6 copos aí. 7, quer dizer. Cada um tem um número. Você pode escolher qualquer um. O que estiver de baixo é seu. Pode pegar. Vamos lá. Só porque eu sou gordinho. Ele disse, só porque eu sou gordinho. Que maravilha. Por que você foi no 7, hein? Esse é melhor. Tá bom. Bom, Deus está dizendo assim, os 7 dias da semana são iguais. Esses copinhos não são iguais? 7 copinhos iguaizinhos. Só que um é o primeiro, outro é o segundo, outro é o terceiro, até o 7º. Deus abençoou, Ele colocou uma bênção em qual? O 7. Porque Deus descansou e abençoou e santificou. Mas Deus abençoou qual? O 7º. Você quer descansar no 6º? Pode. O que tem nele? Nada. Você pode descansar nele? Pode. Mas tem alguma coisa nele? Tem nada. Quer ir no 5º, no 4º, no 2º, no 1º? Pode descansar o dia que você quiser. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus colocou uma bênção só no 7º. Está lá. E é incrível. Porque quem para no 7º dia desfruta de uma bênção diferente. O clima de comunhão com Deus é totalmente diferente do que você descansar em qualquer outro dia. Até porque, em geral, as pessoas, se elas dedicam outro dia, elas não dedicam o dia todo para Deus. Eu imagino que Deus, o Criador do universo, fica lá esperando, Ele para, Ele, o Deus Criador do universo, para e diz, eu tenho o dia todo à sua disposição. E você diz assim, eu escolhi outro dia. Mas no outro dia Deus não está lá. Deus não parou para você. A última coisa que Deus fez foi, Ele santificou. E santificou, a gente já viu que a palavra é o quê? Separar para uma finalidade santa, uma finalidade dele. Deus diz assim, o 7º dia, o sábado, ele é meu. Ele não é seu. Não mexe no que é meu. Não mexe no que é meu. Ele é sagrado, é separado por mim. Não pega para você o que é meu. Eu separei o 7º dia. Ele não é seu. Essas coisas são de arrepiar. São tremendas. Gênesis 16, de 1 a 10. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Eu coloquei ali e diz assim, se der tempo eu leio. Mas nunca dá, porque eu falo muito. Então assim, aqui o povo de Israel, mas você marca isso aí porque eu quero que você leia em casa. Gênesis 16, de 1 a 10. Aqui acontece, ou melhor, isso é Êxodo, eu coloquei errado, tá? É Êxodo 16, de 1 a 10. O povo de Israel está chegando no Monte Sinai. Eles saíram do Egito. Quando eles chegarem lá no Monte Sinai, Deus vai dar para eles a tábua dos 10 mandamentos, tá? Mas eles ainda não chegaram. Em Êxodo 20 é que vai estar a tábua dos 10 mandamentos. Eles estão em Êxodo 16. E eles chegaram num ponto
onde eles não tinham mais comida, e eles reclamaram para Moisés, dizendo: Moisés, nós não temos mais comida, o que nós vamos comer? Seria melhor a gente ter morrido lá no Egito, porque nós vamos morrer de fome, 2 milhões de pessoas no meio do deserto. Então Deus instrui Moisés e diz: eu vou mandar um pão que vai cair do céu chamado maná, é isso que eu vou mandar. Avisa o povo como é que eu vou fazer, tá? Agora eu tenho que ler um texto daí, só um trechinho daí. Vamos abrir aqui, Êxodo 16:10. Você já está com ele aberto, né? Eu que estou abrindo ainda aqui. Êxodo 16:10. Olha o que Deus disse. Deus podia ter mandado o pão todo dia. Aliás, a oração do Pai Nosso diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas olha o que Deus disse. Verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Opa! A lei não tinha sido dada ainda, mas Deus disse que vai pôr o povo à prova para ver se o povo anda na sua lei ou não. De que lei será que ele está falando? De que lei? Aí diz assim, verso 5: dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será em dobro do que colhem cada dia. Deus está dizendo assim: vai cair o maná todo dia, no 6º dia ele vai cair em dobro, então colha em dobro. E Deus diz assim: não colha nenhum dia em dobro, o que colher em dobro em cada dia vai bichar e vai feder. Então cada dia colhe somente o que vai comer no dia e não guarde nada. E a história vai continuando e vai dizendo e vai contando para a gente que logo no primeiro dia que caiu o maná, o povo foi com tanta sede ao pote e colheu um monte, guardou. Vai que amanhã não vai ter. E bichou tudo, e fedeu, e tiveram que jogar fora. Segundo dia, ainda teve gente que colheu. No terceiro eles já não estavam colhendo mais. Quando chegou no 6º dia, Deus disse: vai cair em dobro, colha em dobro, porque eu quero ver se vocês andam na minha lei. Mas ele não tinha dado a lei ainda. Isso mostra para mim que a lei já existia bem antes, desde a criação, ou desde antes da criação, como nós vimos na última semana. E aí disse assim: e pela manhã, verso 7, vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis como nós? Bom, aí o que aconteceu? No 6º dia caiu em dobro. Eles guardaram, e o que eles colheram não bichou, nem estragou e nem fedeu. Porque no sábado Deus não mandou o maná, e eles não colheram o maná. E Deus disse: eu quero ver se vocês andam nas minhas leis. Deus deu 3 motivos para a gente guardar o sábado. Primeiro, a gente vê, lembra a semana passada que eu disse para vocês que Deus, ao trazer o povo para perto do Monte Sinai, ele fez como que uma cerimônia de casamento, o amor de Deus, declarando o seu amor por nós pecadores. E Deus disse: eu quero vocês como a minha noiva, a minha esposa. E Deus propôs casamento para o povo: vocês vão ser o meu povo, você é a minha querida, a minha esposa, eu quero você junto de mim para eu proteger você, eu vou cuidar de você. Deus declarou isso. E depois Deus foi repetindo os votos durante a Bíblia. Uma das repetições está aqui em Êxodo 32:12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, diz assim: 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma coisa, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o filho da forasteira, nem o forasteiro, nem o teu jumento, nada. Ninguém é para fazer nada, porque em 6 dias Deus criou o sábado, mas no 7º dia descansou. E o primeiro motivo é porque Deus é o Criador. Mas aí quando Deus diz assim, também tem outro motivo para você guardar o sábado. O motivo é qual? Qual é esse motivo que está aí? É para proteger o desprotegido. Deus diz assim, sabe, o ser humano é tão malvado, e ele vai querer ganhar tanto dinheiro, que se eu não der o sábado, ele vai colocar os escravos dele e os servos dele para trabalhar todo dia, só para ganhar dinheiro.
Então Deus disse: não vai trabalhar ninguém, nem o animal, porque se Deus não tivesse dito, os animaizinhos iam trabalhar todos os dias, e o animal não ia ter descanso também, ninguém ia ter descanso. Então Deus queria proteger o desprotegido. Tem um outro segundo motivo que aparece na palavra de Deus. Além de proteger o desprotegido, Deus disse: o sábado vai ser um sinal de libertação. Aí ele diz ali, Deuteronômio 5,15: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Para você lembrar que Deus tirou. O sábado, ele representa libertação em 3 tempos. Libertação em 3 tempos. No passado, porque ele significa que Deus libertou o povo do Egito. No presente, porque Deus liberta a gente das nossas cargas, dos nossos problemas, do nosso estresse da semana. E no futuro, porque nós vamos comemorar o sábado com Deus na nova terra. Acredita nisso ou não? Nós vamos comemorar todo sábado com Deus na nova terra. Então, o segundo motivo, o sábado é sinal de libertação. E o terceiro motivo para o sábado, qual é? Esse é surpresa. Nós vamos ver no finalzinho. Agora veja. Será que Jesus guardou o sábado? Sim ou não? Vamos ver. Primeiro, protegeu o desprotegido. Em Mateus 12, de 9 a 12, diz: achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusar a Jesus, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado a ovelha cair numa cova, não fará todo o esforço tirando a ovelha da cova? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito aos sábados fazer o bem. Se é lícito, estava ali, um homem com a mão ressequida. Deus tinha criado o sábado com 3 objetivos. O primeiro era proteger o desprotegido. Era isso. Deus tinha dito, lá em Êxodo, capítulo 23, o sábado nós vamos usar para proteger o desprotegido, para olhar para aquele que não tem ninguém na vida por ele. Nós vamos proteger essas pessoas. O que aconteceu no decorrer da história foi que os judeus desvirtuaram o sábado. Como eu disse para vocês, a gente cria coisas santas e depois perde o significado delas. É ou não é? Então eles começaram a criar regra em cima de regra. Vou explicar para vocês. Diz assim: no sábado a gente não deve trabalhar. Então eles diziam: bom, quando a gente anda em cima da grama, o pé resvala na grama e corta a grama. Cortar a grama é trabalhar? É, então ninguém deve andar na grama no sábado. Você sabia que tinha uma lei assim mesmo, dos judeus? Outra coisa: levar, carregar, descarregar um caminhão de farinha no dia de sábado é trabalhar? É trabalhar. Mas então, eu carregar um lenço no bolso é carregar também? Não, mas é um lenço. Não, mas é carregar ou não é carregar? Tá, então não pode carregar nada, só pode ir com a roupa. Mas se o judeu estava resfriado e ele precisava de um lenço, o que ele fazia? Puxa, mas que problema, vou ficar com o nariz assim? Ele costurava o lenço na roupa para dizer: não estou carregando, faz parte do modelito. Era assim mesmo. Aí ele não estava carregando e ele podia usar o lenço assim. Ou seja, criava lei em cima de lei. E veja, eu não estou aqui falando mal de um povo, porque nós somos iguais hoje. Nós nos apegamos a regras, a coisinhas. Nós nos apegamos a coisas ridículas. Nós criamos coisas, amamos essas coisas, adoramos essas coisas. E esquecemos de Deus. A gente vive fazendo isso. Isso é a natureza humana que é assim. O que aconteceu quando Jesus veio é que esse povo já não guardava o sábado.
E Jesus, que criou o sábado para proteger o desprotegido, quando Deus diz assim, não vai trabalhar nem o servo, nem o escravo, não existe ninguém para proteger eles, eu quero proteger essas pessoas com o sábado. Aí Jesus vai e eles vão para acusar Jesus. Eles queriam acusar Jesus de não guardar a lei, mas a Bíblia diz que Jesus passou nesse mundo sem pecado, e pecado é transgressão à lei. Jesus não transgrediu a lei. Então eles perguntaram, é lícito curar um homem? Eles queriam ver Jesus curar o homem. E Jesus disse, é lógico que é lícito. Sabe por quê? Se tivesse um rebanho e a ovelha caísse no buraco, eles tiravam. Por isso Jesus disse isso. Vocês tiram uma ovelha do buraco no sábado, mas eu não posso curar um doente. O sábado foi feito para a gente fazer o bem no sábado. E eu quero pedir perdão para você que olha para um adventista do sétimo dia, e que esse adventista, e você diz assim, eu já sei, a sua religião é aquela uma que ninguém faz nada no sábado. Não é. O sábado não é o dia de não fazer nada. O sábado é um dia para fazer o bem, mas não é para fazer o bem só no sábado, porque tem também gente que usa o sábado como se ele fosse o único dia da semana que fosse para louvar a Deus, amar a Deus, orar e fazer o bem. E no sétimo dia ele pode fazer o que ele quiser. Tem até uma musiquinha de criança que eu não gosto muito. Gostava quando era criança, mas não vejo muito sentido nela, porque ela diz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós, e o sétimo é para Cristo. Não, a Bíblia diz 1, 2, 3, 4, 5, 6 para Cristo, e o sétimo ainda mais é dele. Nós não podemos ser do sétimo dia, ou no sétimo dia, nós temos que ser dos 7 dias. O sétimo dia é especial. Nele eu tenho que dar tudo para Deus, parar, proteger o desprotegido, fazer o bem. É para isso que Deus está me chamando. Para isso ele botou o sábado. Por isso Jesus disse, é lícito fazer o bem ao sábado. E por isso Jesus diz assim, meu pai trabalha e eu também trabalho até hoje, em Lucas 5,17. Por quê? Deus, desde que criou o mundo, ele começou o trabalho da criação. E ele continuou, depois do pecado, o trabalho da redenção. E esse trabalho só vai acabar quando Jesus voltar, que ele vai levar os dele para o céu. Esse trabalho da redenção continua sempre, e Jesus vai continuar trabalhando, e nós temos que trabalhar pelas pessoas o trabalho da redenção. O sábado é um dia que eu tenho inteirinho para louvar a Deus, para proteger o desprotegido, para trabalhar pelo meu próximo. É lícito eu, por exemplo, pegar e fazer... Nós fizemos um domingo comunitário esses dias. Levamos advogados, médicos, dentista, enfermeiro, psicólogo para servir a comunidade. É lícito fazer o sábado comunitário? Sim ou não? Lógico que é lícito. O sábado é para isso? Ótimo, eu tenho um dia todo livre para fazer o bem ao sábado. O Pai trabalha, Jesus trabalha, eu também tenho que trabalhar. Será que Jesus guardou o sábado mesmo? O segundo motivo para guardar o sábado era a libertação. Lembra? Libertação em 3 tempos. Olha aqui esse evento, Lucas 13, de 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo nenhum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a mulher e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. O sábado é símbolo de libertação. Será que eu estou forçando o texto dizendo que Jesus livrando, curando a mulher, livrando, ele está cumprindo o símbolo da libertação para a qual o sábado foi criado? Olha o que diz ali. Disse-lhe, porém, o Senhor. Os fariseus criticaram Jesus, e ele disse, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não deveria livrar deste cativeiro em um dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Ou seja, quando a gente cura alguém, quando a gente traz quando a gente cura, atende às necessidades de alguém, a gente está trazendo para ela o quê? Libertação. E sábado é dia de libertar as pessoas do cativeiro. Mas será que Jesus guardou mesmo o sábado? Ele foi acusado. Olha o que diz na Bíblia. João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Os judeus acusavam de quê? Porque não somente violava o sábado. A Bíblia está dizendo que Jesus violava o sábado?
como também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Está acusando de 3 coisas. Primeiro, os judeus acusavam de violar o sábado, de ele dizer que Deus era o Pai dele e de ele se fazer igual a Deus. Primeiro, ele era igual a Deus? Sim ou não? Sim. Segundo, Deus era o Pai dele? Sim ou não? Sim. E ele violava o sábado? Ele estava sendo acusado de 3 coisas que eram a expressão daquilo que ele era. Olha o que Jesus respondeu. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são doutrinas de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardam a tradição dos homens. Olha o que Jesus está dizendo. Eles guardam a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitai o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Ou seja, a gente encontra uma guerra. Eles diziam que Jesus não guardava o sábado. E Jesus dizia que eles não guardavam o sábado. Quem estava certo? Jesus ou eles? Jesus. Na verdade, quem não estava guardando era eles. Eles estavam guardando os preceitos que eles mesmos inventaram. A Bíblia diz que Jesus tinha como costume ir à igreja no sábado. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era costume de Jesus ir à sinagoga no sábado. E os discípulos dele também. Aí algumas pessoas dizem assim: é lógico, porque ele era judeu. Ele ia na sinagoga para pregar para os judeus, porque os judeus estavam na sinagoga no dia de sábado. Se ele não fosse no sábado na sinagoga, ele não ia encontrar os judeus. Vamos estudar isso aí? Bom, será que eu devo guardar o sábado, comemorando a criação de Deus nesse dia? Ou será que eu devo guardar o domingo, comemorando a ressurreição de Jesus? Olha o que diz aqui Lucas 23, de 53 e 54. E tirando-o do madeiro, as pessoas foram lá e tiraram Jesus da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era o dia da preparação, sexta-feira, e começava o sábado. E no sábado descansaram segundo o mandamento. E Jesus ressuscitou em que dia da semana? Domingo. Interessante. Alguns dizem: nós temos que guardar o domingo porque é o dia da ressurreição. Mas o próprio Jesus, será que Jesus fez alguma coisa por acaso ou foi tudo de propósito? Ele morreu na sexta, ficou descansando no sábado, e no domingo ele ressuscitou. Até ali ele deu exemplo para nós. Até ali ele nos disse que caminho tomar e o que fazer, principalmente depois da morte dele. Será que os discípulos guardavam o sábado? Para pessoas que pensam assim: bom, eles iam no sábado, porque a Bíblia tem vários textos dizendo que eles foram no sábado na sinagoga. Então eles iam para pregar. Olha o que aconteceu aqui em Atos 16, 13. No sábado, Lucas está dizendo, saímos da cidade para junto do rio. Era sinagoga isso aqui? Não. Eles estavam num lugar onde não tinha sinagoga. Por isso, eles que adoravam a Deus no sábado, não tinham como ir a uma sinagoga para adorar a Deus. Então, o que eles fizeram? No sábado, saímos da cidade, fomos para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos para as mulheres que para ali haviam concorrido. Ou seja, se não tinha sinagoga, procuraram um lugar para fazer um culto no sábado e aproveitaram para pregar para as pessoas que estavam vindo. E Deus diz para nós que na nova terra nós vamos fazer culto no sábado. Isaías 66, 23. E será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor Deus. É difícil, não é? É difícil da gente entender de alguma outra forma. É difícil a gente entender que Deus tenha mudado. Se Ele
não disse em nenhuma parte das Escrituras assim, eu mudei. Se Jesus não guardou, se os discípulos também não guardaram, se isso foi mudado historicamente no decorrer do tempo, e nós vamos ver lá na frente como foi mudado do sábado para o domingo. Quem mudou? Como é que aconteceu? E é difícil também guardar o sábado. E por que nós estamos estudando isso? Nós estamos estudando isso por um motivo muito, muito, muito importante. Sabe que eu tenho uma série gravada que é Sábado 24 horas de descanso, quando eu uso alguns desses argumentos. Mas essa série, ela para ali. A série na qual nós estamos, ela vai adiante. Ela vai mostrar o significado profético do sábado. Profético. Um mistério. Você não ouve muitas vezes numa igreja adventista se falar sobre o significado profético do sábado. O que vai acontecer daqui a pouco com relação ao sábado? Porque nós estamos em Apocalipse 12 e 13. E Deus vai mostrar para você por que é importante. Eu quero fazer uma pergunta simples para vocês. Em matemática, 10 menos 1 igual a? Estão falando porque vocês leram lá. 10 menos 1 igual a 9. Na matemática de Deus, quanto que é 10 menos 1? Será que Deus entende de matemática? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, eu guardo os 10 mandamentos menos 1. Eu guardo 9, mas não guardo o sábado. Para Deus isso é igual a 0. E aqui, queridos, eu preciso tocar um pouquinho na sua alma e no seu coração e na sua mente. Desculpa se eu não estou agradando a você, mas eu não posso agradar você. Desculpa se por acaso eu estou ofendendo a você. Desculpa se de repente é a primeira vez que você vem numa igreja adventista e o assunto é o sábado, e muitas pessoas têm ideia de que na igreja adventista só se fala sobre o sábado. Aliás, eu estou aqui há 2 anos e meio, é a primeira vez que eu prego sobre o sábado nessa igreja. 2 anos e meio, e prego aqui quase todo sábado, prego várias quartas e muitos domingos. Primeira vez que eu estou falando especificamente sobre o sábado. Deveria até falar mais, né? Mas veja, muitas pessoas no mundo cristão ainda têm a ideia assim, dentro de várias igrejas, e eu quero dizer para você de novo, Deus tem gente dele que vai se salvar em muitas igrejas, até na igreja adventista. Até aqui ele tem gente que vai se salvar. E ele tem lá fora e tem aqui. Isso não quer dizer que todos aqui vão se salvar, e não quer dizer que guardar o sábado vai se salvar. Pelo contrário, nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. Tenho martelado isso aqui. Já expliquei para vocês a função da lei. Agora, por misericórdia, não adapta a coisa de Deus para o seu gosto. Esse é um apelo que eu faço para você. Pensa naquilo que Deus está te mostrando. Você tem dúvida ainda, estuda mais. Mas não pensa assim, bom, Deus pediu um dia na semana. O meu sábado é o domingo. Aqui está dizendo que se eu guardo todos, mas eu tropeço em um, eu sou culpado de todos. Tiago 2:10. Qualquer dia serve? Deus diz, não serve qualquer dia. Porque a bênção está no 7º. Eu abençoei o 7º. Eu parei no 7º. O 7º é meu. O sábado do Senhor teu Deus. Ele chama o sábado de dia dele. E a coisa mais incrível, dos 10 mandamentos, o único que começa com lembra-te é o quarto. Todos começam. Não farás para ti imagens. Não. O 7º começa. Lembra-te. Por que começa com lembra-te? É porque Deus sabia que ia ser o único esquecido. O único esquecido. Deus sabia que nós íamos chegar no século 21, onde o darwinismo, uma história da carochinha, ia tomar conta do mundo e ganhar proporções dentro do mundo chamado científico, e que as pessoas iam excluir Deus do cenário mundial, elas iam considerar Deus como não criador, e Deus assim, quando você para no sábado,
Você está dizendo: eu acredito que Deus é o meu Criador. Eu não vim do nada. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é o meu Criador. E o terceiro motivo que eu tinha posto em interrogação é porque o sábado é o maior sinal da justificação pela fé que existe. Acredita nisso? Interessante. Porque muitas vezes se pensa assim: quem guarda o sábado está tentando ganhar salvação pelas obras. E eu vou dizer para você, membro da igreja adventista, o culpado, ou os culpados das pessoas acharem isso de nós, somos nós. Porque nós, muitas vezes, nos voltamos para nós, olhamos para o espelho e para dentro de nós e dizemos: puxa, eu sou o guardador do sábado. Eu faço a vontade de Deus, enquanto os que estão lá fora não fazem. Que pensamento mesquinho. Isso mostra a pequenez de alma que um ser humano pode ter, de se achar melhor do que o outro porque faz isso ou faz aquilo. Deus continua dizendo e gritando nos nossos ouvidos: a sua justiça para mim é como trapo de imundícia. Não adianta você guardar sábado, a lei toda, dar o seu corpo para ser queimado, e você continuar sendo egoísta, egocêntrico, olhando para você mesmo. Eu sou o seu Salvador, o seu Criador. Mas sabe por que o sábado é sinal de justificação pela fé? Porque não é fácil você dizer assim: no sábado eu paro, eu descanso, e Deus me dá o sustento. Não é fácil. Não é fácil você rejeitar um emprego porque diz assim: você tem que trabalhar no sábado. No sábado eu não trabalho. Por quê? Convicção religiosa. Fala com o seu pastor. Eu vou dizer para você: se por acaso alguém diz assim, fala com o seu pastor, você tem que dizer assim: meu pastor não manda em mim. Se ele me mandar trabalhar no sábado, ele que vai trabalhar, eu não vou. Meu pastor não tem nada a ver com isso, ele não tem voz ativa. Aliás, eu nem acredito no que o meu pastor fala, porque ele ensina eu a fazer isso aí. Eu não digo para você: não acredite no que eu falo. Vai ver na Bíblia se está certo. Vai estudar a Bíblia. Se o que eu estou falando está certo, com a Bíblia, ótimo. Se não tiver, vem falar para mim: ó, você pregou errado, você me ensinou errado, porque eu vou ter que mudar também. Agora, Deus diz: para no sábado, descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu paro, e Deus faz por mim. E são inúmeras. Irmãos, quando eu leio João capítulo 14, eu vejo que Jesus apresenta ali a característica. João 14, lembra como é que ele começa? Não se turbe o vosso coração. Crê dizendo, Jesus estava falando com os discípulos, e eles achando que Jesus ia ser o próximo príncipe de Israel, e Jesus dizendo: eu vou morrer e vou para o céu, mas eu vou voltar para buscar vocês. E eles não queriam entender a verdade, eles queriam fugir da verdade. E Jesus disse: vocês não estão entendendo, eu estou falando agora para que quando acontecer vocês lembrem e entendam. Então presta atenção, duas características que eu quero mostrar para vocês. Em João 14, Jesus repete duas vezes duas coisas. Uma, os meus são guiados pelo Espírito Santo. Segundo, os meus guardam os meus mandamentos. João 14, duas vezes ele fala dos mandamentos e duas vezes ele fala do Espírito Santo. Queridos, eu tenho plena convicção. Eu quero falar com você que é membro da igreja adventista. Você que tem focado na lei, nas obras, e que tem esquecido de ser guiado pelo Espírito Santo. Ou você entende que nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo diariamente, receber o poder do Espírito, sermos guiados por Ele, ou a lei e tudo que você está fazendo não vale nada. Você entende isso? Nós somos culpados quando as pessoas olham para a igreja e dizem assim: eu não consigo ir nessa igreja, as pessoas são muito frias. Eu não posso ser frio se Cristo habita no meu coração. Eu não posso estar assim, parado, eu não posso ser frio se o Espírito aquece a minha alma.
E numa igreja onde ninguém é batizado pelo Espírito, ou as pessoas não buscam o batismo do Espírito, tem lugar até para se achar que o Espírito Santo não é Deus. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o batismo do Espírito, pedir, clamar por Ele, rogar por Ele. E Jesus está dizendo para você e para mim, membros da igreja adventista, busca o batismo do Espírito Santo. Mas no mesmo contexto, o Senhor está falando para você, querido irmão meu, de outra religião. Ele está dizendo, como é que você pode só buscar o batismo do Espírito e não entender que quem ama a Deus guarda os mandamentos? Porque quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. A lei não condena, está debaixo da graça, está lá para cima. Quem é guiado pelo Espírito opera as obras do Espírito, e não as obras da carne que estão debaixo da lei, que a lei condena. Então, queridos, Jesus está dizendo que nós precisamos abrir os olhos, os ouvidos e o coração, e que isso independe da sua religião. Nós temos que parar de pensar em placa de igreja, em nome de igreja, e pensar assim, os membros daquela igreja se salvam, os da minha igreja se salvam, da outra igreja não se salvam. Não. Jesus dá as características. Ele diz, é o seu coração, a sua mente. E de acordo com aquilo que você sabe, você tem responsabilidade de colocar em prática. Eu quero terminar. Vou contar uma história que eu contei. Aqui não contei. Quando eu tinha 15 anos, meu pai perdeu o emprego dele por causa do sábado. Trabalhava numa empresa por 6 anos. Ele era propagandista. Foi isso até o fim da vida. Aliás, ele está vivo ainda, até a aposentadoria dele. Desculpa, pai. Então, ele foi propagandista, perdeu o emprego, eu tinha 15 anos de idade. Aí foi mandado embora por causa do sábado. 6 anos na empresa. Isso era o mês de dezembro, início do mês. No dia 15, ele passou num teste para uma outra empresa. Só que daí a gente teve que mudar de cidade. A gente morava em Jacareí, no Vale do Paraíba, e tivemos que mudar para Sorocaba, no outro lado do estado de São Paulo. Ele foi para essa outra empresa ganhando um pouquinho mais. E lá em Jacareí, até os 15, eu era muito tímido. E eu nem participava na igreja. Eu não sabia nem que eu cantava, ou que eu tinha potencial para cantar. Quando nós chegamos em Sorocaba, lá eu conheci a Maricel, ela tocava piano. Comecei a ensaiar, cantar junto com ela. Comecei a cantar num conjunto da igreja. Lá a gente começou a namorar com 16 anos. E a gente começou a dar estudos bíblicos. A gente pegava o ônibus e ia dar estudo bíblico. E dando estudo bíblico, estudando a Bíblia com outros, eu comecei a aprender a Bíblia. E lá eu me senti chamado por Deus para ir ser pastor. E fui estudar 4 anos no seminário de teologia. No 3º ano nós nos casamos. Até a nossa vida, 27 anos de ministério, até a gente chegar aqui, na central de Curitiba. Tudo isso porque meu pai perdeu o emprego por causa do sábado. E porque ele foi fiel a Deus. E Deus mudou totalmente o rumo de nossas vidas. Meu irmão se casou com a irmã da Maricel. E ele é meu irmão e cunhado. Eu gosto muito do meu irmão e do meu cunhado também, dos dois. E os nossos pais, os pais da Maricel e os meus pais, vivem como irmãos. Todo final de semana eles estão juntos, comem juntos. Deus tem operado na nossa vida através disso que aconteceu lá no passado. Tem sempre escolhas novas a cada dia que a gente tem que fazer. Tem sempre decisões importantes a fazer. Ninguém pode contar uma história do passado e dizer assim, ali eu fui salvo, eu estou salvo para sempre. Jesus oferece para você hoje a oportunidade de você decidir. Hoje ele olha para você e diz assim, filho, tudo isso eu fiz porque eu amo você. Eu amo.
Quer sentir o prazer de estar na minha presença no dia em que eu paro para você? Isso é por amor a você. Eu, o Criador do universo, eu paro para você. Você não vai parar para mim, filho. Eu quero encontrar com você, quero receber você, eu quero suprir as suas necessidades. Eu, Deus, quero ministrar aos seus problemas, às suas intranquilidades. Eu quero colocar paz, confiança no seu coração. Quero ver você crescer firme, seguro. Lembrando que nada que você faça pode salvar você, a não ser fazer uma entrega total da sua vida e deixar que eu dirija. Sabe, talvez você esteja pensando assim: puxa, mas esse pastor falou, isso é tão difícil para mim, tão difícil. O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha igreja, lá onde eu frequento? O que as pessoas vão falar? Elas vão ser abençoadas, porque quando a gente testemunha de Jesus, as pessoas são abençoadas. Não pensa nisso, porque você não pode operar nada. Só Deus é quem pode operar. Só Deus. Agora, eu sei que não é fácil. Não é fácil. E quando uma coisa com Deus não é fácil, sabe o que a gente tem que fazer? Desistir de fazer aquela coisa. E eu não estou brincando. A gente tem que desistir, orar e dizer assim: Deus, eu vou desistir, eu não posso. Faz por mim. É isso que ele diz quando diz assim: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Prova a Deus. Ora para ele e diz: Senhor, é esse o caminho mesmo? Me mostra. Se o Senhor mostrar e abrir as portas, eu vou fazer. Se o Senhor não abrir, não tem como eu fazer. Põe na mão dele. É ele quem tem que fazer. Você não tem que fazer nada. Porque se você fizer, é salvação pelas obras. É ele quem tem que operar. Agora ora. Ora com fé. E diz: Senhor, quando o Senhor mostrar e abrir, me dá força para eu entrar. Aí Jesus diz: olha, o caminho para me seguir é estreito. A porta é estreita. O caminho da perdição é largo e tem um monte de gente andando nele. É assim. Eu não quero dizer para você assim: acredite no que eu acredito porque eu estou certo. Mas eu tenho que dizer para você assim: acredite na palavra, porque ela não erra. Ela não erra. Por isso eu tenho um apelo para você hoje. O apelo para você não é assim: quem de agora em diante vai guardar o sábado? Isso seria salvação pelas obras. O apelo é assim: Deus tocou o seu coração, falou na sua alma. Você sente que Ele está falando alguma coisa, você ainda tem dúvidas, tudo bem, toda essa coisa. Mas o apelo é assim: quer dizer para Deus: Senhor, eu estou entregando a minha vida assim, aberta para o Senhor operar o que o Senhor quiser. Me mostra com solidez, me mostra com alicerce, com base, e me dá força para mudar. Eu estou entregando tudo nas suas mãos, Senhor. Tudo. Não vou segurar nada para mim, estou entregando. Se o Senhor disser é, e me mostrar com solidez, com alicerce seguro, e me der forças, eu vou. É isso que eu quero chamar você. Quem gostaria de fazer isso aqui nessa noite? Dizer: Senhor, toma, eu estou entregando tudo para o Senhor. O Senhor vai operar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não acredito que só tenha essas mãos erguidas. Eu quero ver mão erguida. Amém. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu quero chamar você que ergueu a mão, se você quiser, para vir aqui. Nós vamos orar juntos. Vem. Se você não quiser, não venha. Mas, se quiser, venha. Porque isso aí você vai estar dizendo assim publicamente: ó, Senhor, está me vendo, eu estou levantando aqui, estou colocando minha vida nas tuas mãos. Opera em mim. Opera. Aí, ó, não olha para os lados, não pensa no que vão pensar, não pense em nada. Só vem aqui. Só chega aqui. Isso é deixar o Espírito guiar. Se o Espírito guia, você faz. Amém. Se estiver lá em cima e quiser vir também, vem. Amém. Eu quero fazer uma declaração de amor com você, dizendo para Deus: eu te amo. Eu te amo.
E aí você vai, nessa declaração, você vai colocar a sua vida na mão de Deus. A gente tem uma música que a gente canta que chama assim, quebra minha vida e faz de novo. Olha, não é fácil pedir para Deus quebrar a vida e fazer de novo. Cada vez que eu canto eu estremeço. Mas Deus está dizendo, põe sua vida na minha mão. Canta comigo. Eu te amo, ó Deus. Ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, esse meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Amém pela sua entrega. Antes de orar, eu tenho que te revelar um negócio. Quando começar o mês de setembro, que a gente começar no clamor, você vai entender por que nós estudamos esses temas da lei e do sábado. Quer ouvir uma loucura grande? Eu vou mostrar para você na Bíblia, com todos os recursos que ela tem, que o selo de Deus do Apocalipse é o sábado. E que ele vai ser o sinal distintivo daqui a pouco, quando o dragão vai se irar contra a mulher e os restantes da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho e a fé de Jesus. Acredita nisso? Quero mostrar para você pela Bíblia que em contrapartida existe uma contrafação. E se Deus tem o selo dele como o sábado, e hoje eu só estou falando para você, mas vamos ter que provar em setembro, o inimigo também tem uma outra verdade, um outro selo. E eu quero mostrar para você qual é o outro selo e como é que vai acontecer. Isso aqui é uma loucura. Você pensar que vai ter um decreto mundial impedindo as pessoas de guardar o sábado. A Bíblia diz que o mundo vai se unir ao redor disso, e você vai ver como vai acontecer, passo a passo. Parecia muita loucura a gente dizer isso 5, 10 anos atrás, que haveria uma grande depressão financeira no mundo, uma crise financeira mundial. Parecia loucura, mas ela já começou, é só a pontinha dela. E a Bíblia vai dizer como é que isso vai acontecer. Por isso que nós estamos estudando isso, para você entender como é que essas coisas funcionam. E eu digo para você, tem que ter estômago para ouvir essas verdades. Tem que ter estômago. Mais do que estômago, tem que ter o poder de Deus na vida. Pedir, Deus, me ajuda a ouvir isso e seguir segundo a sua vontade. E é isso que eu quero pedir para Deus por você nessa noite. Feche os olhos. Deus amado, nessa noite o nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo é dizer, Senhor, somos fracos, limitados. Senhor, somos nada, somos pó. Não conseguimos sequer fazer as coisas mínimas certas como o Senhor deseja. Quanto mais dizer que guardamos isso ou aquilo, ou a sua lei, ou o sábado. Mas nós queremos pedir para o Senhor, que o Senhor nos ajude a fazer um compromisso com o Senhor, entregando a nossa vida, de tal maneira, que quando o Senhor mostrar esse é o caminho, o Senhor nos dê forças para andar, porque nós não temos força para andar. Hoje, Pai, muitas pessoas, muitos filhos estão extasiados, porque essa verdade é dura demais para a vida deles. Muitos estão preocupados, Pai. Vão sair daqui não aliviados, mas pesados, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Se isso é verdade, o que esse homem falou, o que eu vou fazer? O Senhor sabe disso, Pai. Nesse momento, estende a sua mão e toca esses corações. Toca, Pai, essas mentes.
Toca esses ombros e diz: filho, você está preocupado com o quê? A sua luta não é contra a carne, mas contra os poderes espirituais. E sou eu quem venço esses poderes, não você, filho. Ó Senhor, toma-nos nas suas mãos. Ajuda-nos a não fugirmos da sua palavra. Ajuda-nos a não fugirmos da verdade. Mas ajuda-nos a cumprirmos o que é o seu desejo para a nossa vida. Em nome de Jesus.